Oi, pessoal, tudo bem? Bom, bem-vindos à capacitação do ICB de ODV. Eu sou a Sofia, eu sou o ODV Specialist do ICB e aqui está o meu contato. Vocês podem ficar super à vontade para me chamar tanto no WhatsApp quanto no e-mail. Eu estou super disponível para ajudar vocês. Bom, aqui a gente vai falar sobre dois tópicos muito importantes que são de quebras e casos. Então, vamos começar falando das quebras. Então, como solicitar uma quebra? Para solicitar uma quebra, tanto de Approved quanto de Realize, vocês precisam preencher o formulário de quebra, e aí é nesse link aqui. E a gente só aceita as quebras que estão nesse link. Então, não adianta mandar por WhatsApp, por e-mail, porque realmente a quebra não vai ser feita, e aí vocês precisam preencher esse formulário aí. E como que vocês sabem que a quebra ela foi aprovada? Vocês vão receber um e-mail de confirmação do ICB, e vocês também podem olhar na planilha de operações do CL de vocês. Então, quando vocês forem lá, tem uma coluna que vocês podem ver o status dos EPs, e aí caso ele esteja como quebra, então a quebra de vocês, do EP de vocês já está confirmada. E aí, o que é necessário para fazer a solicitação? Então, vocês precisam de dois documentos para solicitar a quebra. O primeiro deles é uma prova de comunicação com o EP. E aí, nesse e-mail que vocês forem enviar, o EP precisa responder. Então, o EP ele precisa mostrar que ele está ciente da quebra dele. Então, pode ser tanto vocês enviando um e-mail para ele respondendo, quanto ele enviando um e-mail para vocês para solicitar a quebra. E aí, caso vocês enviem esse e-mail e ele não responda, vocês podem enviar um segundo e-mail para ele, dando uma DDL de 24 horas, e aí, caso passe desse prazo, vocês podem seguir com a quebra e vocês colocam esse e-mail lá no formulário. E o segundo documento, vocês precisam de uma prova de comunicação com ICX, então vocês podem enviar um e-mail e aí esse e-mail não precisa ser respondido. E aí, muito importante que todas as provas, elas precisam estar em PDF naquela opção imprimir do Gmail, e se elas não tiverem, se for um print ou algo do tipo, ela não vai ser aceita. E o tempo de resposta do ICB para responder as quebras de vocês é até 48 horas. E aí, eu decidi trazer aqui uma coisa que traz muita dúvida, gera muita dúvida para a rede de ODV, que é quando usar o termo aditivo e quando fazer uma quebra. E aí, são 3 casos específicos. Então, quando o EP ele só troca de data, mas ele mantém a mesma vaga, então ele só quer realmente postergar o intercâmbio dele, vocês só precisam fazer o aditivo. Se o EP ele quer trocar a data e quer trocar a vaga, mas ainda é o mesmo CL, vocês precisam sim quebrar esse approved, vocês precisam dar um novo approved na nova vaga, mas vocês podem só assinar, o EP pode só assinar o aditivo. Então, quando vocês forem upar na auditoria, vocês upam só o aditivo do EP. E aí, caso o EP queira trocar de data, de vaga e de CL, aí realmente vocês precisam fazer a quebra do approved, precisam dar um novo approved e fazer um novo contrato, porque aí realmente muitas coisas, todas as informações basicamente vão mudar. Então, de quebras era isso, e aí vamos partir para a parte aí de casos. Então, o que pode ser um caso, né? Os casos mais comuns, eles acontecem pela não entrega de standards, aí principalmente por ICX, né? Então, não entregar um standard é, por exemplo, ter uma JD diferente da que estava no EXPA, ter working hours menores ou maiores das que estavam no EXPA ou no contrato, não ter acomodação, não ter IPS, não ter todos os benefícios que estavam previstos. Então, estava previsto para ele ter 2 alimentações, ele não teve. Estava previsto para ele ter, enfim, Wi-Fi, ele não teve. E a duração do intercâmbio. Então, todos os intercâmbios eles têm que ter um mínimo de 6 semanas, e aí o EP tem que trabalhar, tem que cumprir o projeto aí no mínimo de 6 semanas. Então, se ele teve menos do que isso pode sim ser um caso. E aí, os casos que não são aí tão comuns, mas que existem, são os casos de assédio, e aí eles podem acontecer tanto por membros da ESEC, por pessoas da ONG, da escola, ou enfim, do lugar que o EP vai ficar. Pode acontecer pelo host, por externos, enfim, por N motivos, mas independente do motivo, independente da pessoa, isso sim tem que virar um caso de assédio, a gente tem que sim abrir um caso contra isso. E aí, todos os casos, eles podem ser abertos durante ou após o intercâmbio. Então, mesmo depois que o EP volte, a gente pode sim abrir um caso contra a entidade abroad. E aí, o que vocês têm que fazer quando surgir um caso? Muita gente não conhece, mas existe um Case Solving Flow e ele tá lá na XPP, é muito importante que vocês vejam isso, que ele tem 3 níveis. Então, o primeiro nível do caso é que o caso ele tem que ser resolvido a nível CL-CL. Então, vocês, VPs ou DVs, com os VPs IDVs, ou o LCP com o LCP, tentar resolver a nível local. Caso vocês não cheguem num acordo, aí sim a gente tem que entrar a nível ICB.
E aí, caso a gente não chegue a um acordo também a nível ICB, a gente vai recorrer ao nível ICB. E aí, nesse primeiro nível, nesse primeiro estágio, é muito importante que vocês entrem em contato aí com o ICB, então comigo no caso, porque eu vou conseguir auxiliar melhor vocês. Vocês precisam ter todas as provas possíveis, então prints de conversa de WhatsApp, vídeos, fotos, documentos, tudo o que vocês tiverem para embasar o que vocês estão falando ou o que o EP está falando. A gente precisa realmente provar tudo aquilo que a gente está alegando àquela entidade. Vocês precisam dar muito suporte, muita comunicação com o EP, principalmente quando ele vem para vocês com um caso, com algo assim um pouco mais grave. É muito importante que vocês mantenham uma comunicação muito eficiente com o EP. E também nesse primeiro nível, que é esse nível CL-CL, é muito importante que vocês também mantenham uma comunicação com a SX, assim que surgir algum problema, já mantenham a SX a par de tudo que está acontecendo. E aí o que é muito importante é que quando o caso ele não for resolvido a nível CL-CL, aí vocês devem, que aí ele vai para o nível ICB-ICB, vocês devem preencher um formulário de abertura de casos para formalizar. Então também não adianta só vir conversar com a gente e pedir para a gente entrar a nível ICB. Antes disso, a gente precisa que vocês preencham e formalizem isso nesse link que está aqui. E aí, como fazer para evitar um caso, evitar que um caso aconteça? É muito importante vocês alinharem com o EP, até mesmo antes da venda, alinhar o que é o intercâmbio da ESEC, garanto que vocês estão vendendo o intercâmbio da ESEC para o EP. Façam o OPS, alinhem as expectativas com os EPs, mantenham uma comunicação clara e eficiente com o EP antes e durante a experiência, tenham touchpoints com os EPs quando eles forem viajar. Mantenham uma comunicação clara também com a SX e garantam que eles estão entregando os standards e tenham todas as informações e alinhamentos formalizados por e-mail. Então, a SX falou que ia ter alguma coisa, o EP disse que queria ter alguma coisa, formalizem isso por e-mail, porque isso vai ajudar muito vocês lá na frente. E, por favor, muito, muito, muito importante, leiam a XPP, entendam os pontos da XPP, o que a gente tem que entregar como OJX, o que a SX tem que entregar, o que a gente precisa realmente garantir aí para os nossos EPs. Então, é muito importante que vocês leiam a XPP. E, bom, era isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Leiam a XPP. Caso vocês tenham alguma dúvida, qualquer coisa, podem vir falar comigo ou com alguém do ICB que a gente está super à disposição. É isso, muito obrigada.